Esse é um dos filmes preferidos de muita gente, e todos nós amávamos eles quando éramos mais novos. Nesse vídeo, vou resumir brevemente o filme e dar minha opinião sobre ele, além de mostrar detalhes, curiosidades e até erros de gravação. O filme começa com Decepticon invadindo uma base militar para roubar dados. Como qualquer criança ou adolescente da época, eu fiquei apaixonado pelo filme. Hoje em dia eu já não gosto tanto, mas é inegável como os efeitos visuais e sonoros são incríveis. Ainda mais sabendo que o filme é de 2017, todos esses efeitos envelheceram bem demais. Esse é o rosto do Optimus Prime. Levando em conta que o filme usa muito efeito prático, eu imagino que tenha valido mais a pena deixar essa câmera aqui do que gravar toda a cena de novo. Sam vai comprar o seu primeiro carro. É uma ligação mística entre homem e máquina. Exatamente como Sam e Bumblebee durante os 3 primeiros filmes da franquia. Não faz o menor sentido ele querer vender um carro que, até onde ele sabe, não pertence a ele. Um pequeno aceno ao carro original que Bumblebee se transformava na série animada. Vimos isso no filme solo dele alguns anos depois. No fim das contas, Sam leva o carro. Sistema de armas muito eficiente que jamais vimos. Tenho certeza que o governo americano jamais revelaria esse tipo de informação ao público. Além de gerar preocupação, o governo certamente não assumiria que está lidando com um inimigo bem mais superior. Sam vai ter uma festa a fim de tentar se exibir com seu carro novo. Definitivamente eu esperava que Sam fosse um nerd ridículo, esse clássico dos filmes, mas não. Aliás, ele tem uma personalidade interessante. Pena que o roteiro força a barra para ridicularizar ele às vezes. Nem todo mundo repara na música, mas é ela que dá a ideia de levar a Micaela pra casa. A gente estuda junto desde a primeira série. É? É. Não. Na verdade, isso seria impossível. Eu consigo lembrar o nome de todos os 45 alunos da minha turma do primeiro ano do ensino médio. Sem falar que ela tá olhando claramente pra ele numa cena anterior. É bem esquisito ela querer ajudar ele em um segundo e no outro ela querer ir embora e largar ele ali. Mas não é mais esquisito do que essa porta, que estava aberta um segundo antes e fechou agora. A gente já viu ela abrir sozinha, mas não acho que foi esse o caso, foi só um erro mesmo. Em que momento a bolsa dela foi parar do lado do motorista? Mais à frente, um outro Decepticon invade a rede de dados do avião presidencial. É surpreendente como os efeitos são impressionantes. Esse bicho aqui é feito em escala real, mas certamente alguns trechos são CGI. E aí é que tá, tanto os efeitos práticos quanto os especiais são tão bem feitos que a gente praticamente não consegue dizer qual é qual. Mas não gosto muito de como ele se comporta. Esses trejeitos mais humanizados me incomodam um pouco. Serve pra dar personalidade pra ele e tal, mas ficou humano até demais. E como ninguém vê ele caminhando aqui, esses caras claramente o veriam andando. Durante a noite, Bumblebee sai sozinho e Sam vai atrás dele pensando que o carro foi roubado. Por que descer da bicicleta? Agora ele ficou ainda mais lento. Já vimos transformações antes no filme, mas a que queremos ver mesmo é a do Bumblebee. E é legal como a direção não mostra agora, fazendo a gente criar mais expectativas para a grande revelação mais tarde. E cadê os cachorros? Eles estavam aqui um segundo atrás. Sam é preso e tenta fazer os policiais acreditarem na história dele. Enquanto isso, os sobreviventes do ataque à base são atacados no deserto. Como que esses caras não viram isso? E como que esse jumento ouve tudo isso atrás dele e nem ao menos se vira? É uma ótima cena de ação, bem empolgante até, mas é meio incoerente. Os 2 ataques que vemos até aqui são por alguma razão, mas esse não tem motivação. O que o Decepticon queria com esses soldados? Eu não tenho cartão de crédito! Senhor, este tipo de atitude não vai estar facilitando as coisas de nenhuma forma. Eu sei que isso serve pra dar mais graça à cena, aliviar um pouco o clima. Tem muita gente que gosta, eu acho. Senão a Marvel não faria isso em todos os filmes desde 2008. E por incrível que pareça, aparentemente essa cena foi inspirada no caso real. Não a parte do escorpião robô alienígena, a parte do cartão de crédito. Da esquerda! Da esquerda! Da esquerda! Já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme, mas todas as vezes eu senti uma vergonha alheia terrível nessa parte. Essa é a sombra da câmera? Como é que isso passa na pós-produção? Só existe um hacker no mundo que pode desvendar esse código. Essa mulher achou mesmo que seria melhor roubar o disco e levar para o único hacker capaz de descobrir quem invadiu o avião presidencial, em vez de falar para os militares sobre o tal hacker? Não faz o menor sentido se arriscar dessa maneira. Às vezes o roteiro chega a ser patético. Obviamente, todos são presos depois disso. Depois, Bumblebee aparece novamente na casa de Sam, que foge. E coincidência incrível, ela tá bem aí exatamente nesse momento. E definitivamente não é o Sam. O Decepticon aparece para perguntar a Sam sobre os óculos do avô dele. Os carros de polícia norte-americana normalmente usam o lema proteger e servir, mas esse daqui usa o lema punir e escravizar, apropriado. Toda essa cena dura mais do que 1 minuto. Por que Bumblebee deixou que Sam corresse perigo todo esse tempo? Sam saiu de casa cedo. Quanto tempo você passou pra já estar de noite também? São Autobots aqui? Seria burrice chutar uma cabeça de metal assim. A chance de se machucar era grande. E além do mais, ele começa o chute com a perna direita, mas no corte, ele já está chutando com a esquerda. Como que a pós-produção deixou passar isso? Wilhelm Scream. Não sei se isso faz sentido, mas eu ficava extremamente incomodado com as proporções nesse filme. Seria impossível essa cabeça de robô caber dentro desse celular. E até mesmo Bumblebee. Claramente ele tem mais massa, mais aço nessa forma do que quando ele está transformado em carro.
Bumblebee derrota o Decepticon e leva os dois embora dali. Não tem motivo algum pra ele fazer isso. Aliás, perguntaram pro diretor porque ele quis assim e ele disse que não sabia. Fez porque parecia legal. Logo depois, os Autobots chegam à Terra de uma forma bem sutil. Depois da gente ver todas as transformações que vimos até aqui, eu não imaginava que mais essa também poderia surpreender. A transformação do Optimus foi a mais detalhada até aqui. Incrível o nível de detalhamento, os reflexos, a iluminação, os efeitos especiais desse filme são atuais até hoje. Para efeito de comparação, esse é o CGI de um filme atual. Eu, particularmente, não gosto nem um pouco dessa apresentação. Não sei se é porque quebra o ritmo ou se é porque esse tipo de tecnologia de holograma 3D não é usado em nenhum outro momento do filme. Depois disso, vão até a casa de Sam para buscar os óculos. Mas sua mãe queria que eu te botasse de castigo pelo atraso, né? Tá? Olha, outra coisa que você fez por mim, tá vendo? Eu gosto desses diálogos assim, apesar de desconectar a gente um pouco, ainda assim é bem divertido. Como é que é? Transformador queimou. Confusão bem apropriada. Mas se queimou, de onde tá vindo essa luz? É meio angustiante que os pais dele não percebam robôs gigantes de 10 metros de altura zanzando pelo quintal. Mas acredito que isso seja de propósito, para gerar mais tensão pra cena. Mas o problema é que toda essa cena dele procurando os óculos é extremamente longa e não acrescenta em nada pro filme. Mas temos que admitir, a comédia que existe nessa cena torna a demora menos ruim. Agentes do governo chegam e levam Sam e Mikaela para serem investigados. Mas no meio do caminho eles são interceptados pelos Autobots. Por que o imã não atraiu nada além das armas? Não atraiu os anéis, relógios, distintivos? Parece que pegou no rosto dele. Me pergunto se foi de propósito ou um erro, já que as armas são de borracha para não machucar, né? Mas agentes federais chegam e eles precisam fugir dali. Como que perde um bicho desse tamanho de vista? Pra quem tá se perguntando, sim, esse é o rio do centro da cidade de GTA V. Bumblebee acaba sendo capturado. Meu Deus, olha o tamanho desses óculos. O filme claramente não sabe lidar com a proporção das coisas. Olha a comparação dos óculos com a Mikaela, ambos na mão de Optimus Prime. Sam e Mikaela são levados até uma base do governo. Sim, esse é o observatório de GTA V. Ele quer usar o cubo para transformar a tecnologia humana para dominar o universo. E como ele faria isso 169 anos atrás? Não existia tecnologia em 1835. Os Decepticons descobrem que o cubo está nessa base e vão até lá. Fico me perguntando. Aparentemente, eles podem se transformar no que quiserem. Basta olhar e avaliar o objeto. Então por que os Autobots não têm um robô que voa também? Isso seria tão útil em vários momentos. Bumblebee pega o cubo e todos partem dali antes que Megatron acorde. Não, senhor, Lord Megatron. Onde está o cubo? E como ele aprendeu a falar inglês, os Autobots aprenderam na internet, mas Megatron estava congelado todo esse tempo. Enquanto os Autobots fogem, os Decepticons os perseguem na rodovia. E eles seguem na contramão, por sinal, já que todas as placas estão viradas nessa direção. E essa galera de camarote? Por que levaram essa batalha para a cidade? Não faz o menor sentido, isso só colocaria a vida de inocentes em risco, como colocou. Os efeitos sonoros são praticamente impecáveis. A gente até consegue perceber uma diferença entre os sons dos Autobots em comparação com os sons do Decepticon. Isso é incrível. Mikaela rouba um guincho para poder ajudar Bumblebee, que perdeu a perna durante a batalha. Enquanto isso, Megatron mata esse Autobot. Acho que essa morte ilustra muito bem o quão impiedoso Megatron pode ser. Mesmo que a gente saiba que os protagonistas não correm nenhum risco de verdade, ver como ele mata rapidamente esse carinha aqui faz a gente sentir uma pequena preocupação. Gosto disso. Sam precisa levar o cubo até o topo do prédio, onde helicópteros irão buscá-lo. Enquanto isso, Megatron e Optimus lutam entre si. O som do Xbox ligando. Engraçado que todas as vezes que o cubo é acionado, ele só dá vida a robôs do mal. Conveniente até demais, né, eu diria. Talvez não tivesse outra opção, mas não é muito inteligente usar um sinalizador para mostrar onde você tá, principalmente se o inimigo está atrás de você. Essa cena é bem empolgante, mas é estranho que ainda tenham pedestres na rua depois de mais de 10 minutos de destruição. Eu li por aí que esse carinha aqui, na verdade, é o diretor do filme, fazendo uma aparição. É triste que a rapaziada tenha morrido e tal, mas essa é disparada uma das melhores cenas do filme. Eu lembro que eu vi esse trecho antes de ver o filme e esse trecho foi uma das cenas que fez eu querer assistir esse filme. Depois de alguns minutos de batalha, Sam usa o cubo para derrotar Megatron, colocando um fim à luta. Mas sei lá, supondo que aconteceria o mesmo caso colocasse no peito de Optimus, como isso ajudaria a vencer Megatron? Também não tem nenhuma explicação do porquê aproximar o cubo do peito seria letal. A gente é apenas obrigado a aceitar essa condição. Acho que aqui o roteiro falha em criar emoção com a morte desse carinha. Nem mesmo os Autobots ficam tristes. Como que a gente, como espectador, ficaria? Tornando a morte dele um evento fútil, sem serventia pra trama nem pra narrativa. Permissão para falar, senhor. Permissão concedida, velho amigo. Agora você fala? Eu desejo ficar com o garoto. Aparentemente ele consegue falar assim, apesar de certa dificuldade. Então por que não fala assim durante o filme todo? Isso só faz o lance do rádio parecer tosco. No fim, o governo joga o corpo de Megatron no fundo do oceano. O abismo laurentiano fica a 11 mil metros abaixo do nível do mar, o local mais profundo do planeta. Na verdade, o abismo laurentiano fica a apenas 6 mil metros e a Fossa das Marianas fica a 11 mil metros. Como que isso passa na pós-produção? Esse foi o vídeo. Caso eu tenha esquecido de algum detalhe ou erro ou queira sugerir um filme, comente aí embaixo. Se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos do canal também.